Olá, estudante da primeira série, aqui é a professora Eliane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o valor de máximo e de mínimo de uma função quadrática, ok? Então vamos aqui para os objetivos da nossa aula, né? Então quais são os objetivos? Primeiro, determinar o vértice da parábola. Na sequência, identificar se essa parábola possui valor de máximo ou de mínimo. Vamos lembrar aqui um pouquinho, pessoal. Vocês sabem que a função quadrática, a representação gráfica dela é uma parábola e essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Como que a gente identifica isso? Alguém lembra? Exatamente, através do coeficiente A. Meu A é positivo, concavidade voltada para cima. Meu A é negativo, concavidade voltada para baixo. E o valor de máximo ou de mínimo de uma função quadrática? Já sabemos identificar apenas olhando para a sua representação gráfica e algébrica? Sim, não? Então, nós vamos ver sobre isso nessa aula, ok? A representação gráfica de uma função quadrática, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com o meu a diferente de zero, é uma curva. E essa curva recebe o nome de parábola. Aqui nós temos a representação, né, da nossa parábola, quando o meu a é positivo, maior do que zero, concavidade da parábola voltada para cima. Quando o meu a é negativo, menor do que zero, a concavidade da nossa parábola é voltada para baixo. A determinação do vértice, pessoal. A determinação do vértice ela é muito importante para nós, porque além de auxiliar na representação gráfica, né, dessa função, ela nos ajuda a determinar a sua imagem e também se essa parábola possui valor de máximo ou de mínimo. Mas como encontrar o vértice de uma parábola? Sabemos? Sim, temos duas maneiras para conseguir encontrar o vértice de uma parábola. Primeira, lembrando que a parábola ela tem simetria através do eixo vertical, né? Então nós temos a simetria e nós usamos a informação dessa simetria visualizando x' e x2', fazendo a média aritmética e aí encontramos o valor de x vértice, né? Tendo o valor de x vértice, substituímos ele na função que foi dada para nós e encontramos o nosso y vértice. A segunda maneira é utilizando as coordenadas do vértice, que é aquela que a gente tem menos b sobre 2a, x vértice, menos delta sobre 4a, y vértice. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a simetria da parábola. Essa parábola, pessoal, ela tem sempre a simetria. Essa simetria é em relação ao eixo horizontal. Então, se eu conheço a raiz x' e a raiz x2' aqui, eu posso somar as duas, dividir por 2, ou seja, nesse momento eu estou fazendo a média aritmética dessas raízes e eu vou ter o valor do x vértice. Conhecendo o x vértice, eu vou substituir na função e já vou ter o valor do meu y vértice. Aqui, pessoal, nesse desenho, nessa imagem, fica claro para vocês aqui ó, a simetria, né? O quanto que essa parábola é simétrica em relação ao eixo horizontal. Para usar isso, encontrar o vértice através da simetria, nós vamos usar o valor da primeira raiz e da segunda raiz, né? Somo os dois, divido por 2 e encontro o meu x vértice. Conhecendo o x vértice, substituo na função que foi dada, encontramos o y vértice. Opa, aqui, pessoal. Agora vamos fazer um exercício. Então eu quero o quê, pessoal? Que vocês copiem, né? Que anotem as informações, copiem o gráfico, porque ele sempre traz informações importantes que a gente vai usar na resolução do problema. Então vamos ler aqui, pessoal. Determine o vértice da função quadrática f de x igual 2x ao quadrado mais 2x menos 4, né? Está representada aqui no gráfico. E na sequência nós vamos falar se ela tem valor de máximo ou valor de mínimo. Então eu vou dar um tempinho para vocês. Vocês calculam
as coordenadas do vértice, tenta analisar ali se essa parábola tem valor de máximo, se tem valor de mínimo, e na sequência eu volto aqui com vocês para a gente fazer a correção, ok?
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Tudo certinho? Então, antes da gente ir para a correção, a prof vai voltar um pouquinho aqui o slide, porque a prof se enganou ali numa informação que eu passei para vocês. Então, vamos voltar aqui, ó. A simetria da parábola, pessoal, ela é sempre em relação ao eixo vertical, tá? A professora falou horizontal, e estava errado, né? Acontece, né? Mas aqui, sempre em relação ao eixo vertical. Ela é simétrica em relação ao eixo vertical, ok? Muito bem, então vamos lá. Vamos ver a resolução. Como que a gente fez essa resolução, pessoal? Olhamos para o gráfico, como eu falei para vocês. O gráfico nos traz informações muito importantes. Então, olhei aqui para o gráfico e identifiquei que eu conheço as duas raízes, né? Eu conheço x', conheço x2'. O que eu faço? Vou fazer a soma das duas. Faço a soma das duas e não esqueço de dividir por 2, porque nesse momento a gente está fazendo a média aritmética das raízes. Então, as raízes são menos 2 e 1, menos 2 mais 1 deu menos 1. Dividindo por 2, menos 0,5. Aqui nós já encontramos o nosso valor x-vértice. Encontrado o x-vértice, pessoal, como que eu vou ter o y-vértice agora, professora? Muito simples, olha só, a função foi dada para a gente. Conhecemos o x-vértice, simplesmente nós vamos substituir aqui no lugar do x o valor 0,5 referente ao x-vértice. Realizamos as operações matemáticas aqui, né, sempre respeitando a ordem do que resolver primeiro a potência, multiplica, e chegamos aqui no valor do nosso y-vértice, que nesse caso é menos 4,5. Aí a gente pode vir aqui na parábola e mostrar esse valor, ó. O x-vértice está aqui, menos 0,5, que vai ligar com o y-vértice ali embaixo. Essa parábola, pessoal, ela tem a concavidade voltada para cima, né? O meu A é maior do que 0. Então, ela vai assumir um valor de mínimo. É o menor valor que essa parábola vai atingir. Então, mínimo, valor de mínimo. Quando a concavidade da parábola é voltada para cima. E quem é a imagem? A imagem, o que me ajuda a identificar essa imagem é o valor de y-vértice, né? Então, o y-vértice é menos 4,5. Então, a minha imagem é todos os valores maiores ou igual a menos 4,5, né? Todos eles, certo? Então, o que nós devemos lembrar, pessoal? Devemos lembrar que a concavidade da parábola ajuda a gente a determinar valor de máximo ou de mínimo. Concavidade voltada para cima, valor de mínimo. Voltada para baixo, valor de máximo. E é isso que diz aqui, né, pessoal? Conhecemos o vértice e conhecemos o valor de A. Concavidade da nossa parábola está voltada para cima, meu A é positivo. Significa que essa parábola vai ter um valor de mínimo, né? O menor valor que ela atinge. Quem dá esse menor valor para a gente? Y-vértice. Em qual momento? No momento x-vértice. O meu A negativo, A menor do que 0, concavidade da parábola voltada para baixo. Conhecemos o vértice da parábola. Então, sabemos que ela vai assumir um valor de máximo, né? O maior valor que essa parábola assume. Quem que dá esse maior valor para a gente, pessoal? Y-vértice. Em que instante, em que momento que ela atinge o seu maior valor? No x-vértice. E aqui vamos para um exercício. Então, vamos ler as informações, vocês anotam aí direitinho e, na sequência, a gente responde. Então, diz o seguinte: a trajetória de uma bola em um chute a gol descreve uma parábola. Supondo que sua altura h em metros e t em segundos após o chute seja dada por h igual menos t ao quadrado mais 6t. Determine o vértice desta parábola e responda. Letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? E letra B. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Ok? Então, pensem um pouquinho, respondam, anotem no caderno e já já a gente volta com a correção.
Então, conseguiram resolver, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver o que vocês fizeram aqui. Então, aqui, pessoal, tem uma representação desse chute, né? Então, a pessoa está lá chutando a bola. Quando ele dá esse chute, pessoal, notem que o movimento que a bola faz é de uma parábola, né? Aqui é o modelo matemático para representar a situação que foi descrita aqui no exercício. Então, alguém chutou a bola, ela fez toda essa trajetória até tocar o chão. Em algum momento, ela atingiu o seu valor máximo, né? A sua altura máxima aqui, ok? E vamos lá. Temos a função menos t ao quadrado mais 6t. Já temos uma ideia de como seria o gráfico dessa função, então vamos calcular x vértice e y vértice. Primeira coisa, calculamos o delta, né? Delta, como que eu encontro? b ao quadrado menos 4ac. Só que notem que o meu a é 1, meu b é 6 e o meu c é 0. Então, 4 vezes menos 1 vezes o 0 vai dar 0. Então, eu preciso só analisar aqui o valor de b. Delta, nesse caso, é o valor de b ao quadrado. Então, é 36 o valor do nosso delta. Substituindo aqui, no lugar do delta, o 36. 4 vezes menos 1. Menos com menos, mais. Então, nós temos a conta 36 por 4, que o resultado é 9. Notem que a professora fez um erro aqui, né? A professora foi direto a resolver o y vértice e esqueceu do x vértice, né, pessoal? Paciência. Vamos aqui, não tem problema, a ordem não vai interferir nesse caso, tá? Então, o x vértice, pessoal, menos o valor de b, que é, nesse caso, 6, né? Divididos por 2 vezes o a. O meu a é menos 1. Menos com menos mais, e 6 que divide por 2 dá o 3. Então, aqui nós temos já x vértice e y vértice, que a professora se adiantou aqui e resolveu ele antes. Tem problema? Não, não tem problema, né? Então, vamos analisar agora, pessoal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para eu mostrar aqui para vocês. Conhecemos o x vértice e conhecemos o y vértice. O eixo do x aqui está representando o tempo, né? E o eixo y está representando a altura. Então, só aqui, pessoal, eu já consigo visualizar que eu consigo responder a questão. O valor de máximo representado por y vértice, que é 9. Em qual momento? No momento 3 segundos. Então, analisando o gráfico, a gente já tem as respostas aqui. Resposta para a letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Ela atinge a altura máxima em 3 segundos, né? Representado no eixo do x, x vértice igual a 3. E qual que é a altura máxima atingida por essa bola? A altura máxima representada por y vértice, que nesse caso é 9 metros. Ok? Então, o que a gente viu hoje, pessoal? A gente estudou um pouquinho sobre o vértice da parábola, né? E como ele ajuda a gente a determinar a imagem da função, a imagem do gráfico dessa parábola e também o seu valor de máximo ou de mínimo. Aqui, pessoal, deixando bem claro com essas ilustrações, o valor de máximo e de mínimo de uma parábola. Se o meu A é maior do que 0, concavidade da parábola voltada para cima, nós temos o valor de mínimo. Se o meu A é menor do que 0, ou seja, ele é negativo, nós temos a concavidade da parábola voltada para baixo. E aí nós temos um valor de máximo. Valor de mínimo, A maior do que 0. Valor de máximo, A menor do que 0. E paramos por aqui, pessoal. Até a próxima.